Fala aí pessoal, salve! Eu sou o André, bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, pedir para deixar um like, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com seus grupos no WhatsApp, Facebook, em suas redes sociais de futebol e tudo mais. É muito importante aí para ajudar na divulgação do canal. Bom, meu vídeo de hoje ele não vai falar tanto sobre futebol, mas vai falar sobre uma questão social envolvendo o futebol. Hoje o Internacional ele anunciou a rescisão de dois atletas da categoria de base do clube. Eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Os jogadores foram Matheus Monteiro, atacante, e o volante Luiz Vinícius, do time sub-20 do clube. O Luiz Vinícius, que é o volante, ele fez um vídeo em suas redes sociais, onde o atacante Matheus Monteiro falava sobre um caso em que ele teria colocado uma bala, né? Que seria uma droga, um êxtase, uma dessas drogas sintéticas na bebida de uma mulher, teria praticado sexo com ela enquanto ela estava sob o efeito da droga que ele havia colocado na bebida dela. Bom, primeiro eu vou falar da repercussão criminal desse caso. O atacante, o Matheus Monteiro, ele pode ser processado pelo crime de estupro de vulnerável e receber esse processo criminal e ser processado pelo crime de estupro. Já o Luiz Vinícius, ele apenas divulgou um vídeo onde um amigo dele relatava a situação. A princípio não saiu nada do envolvimento dele na situação, e sim ele apenas divulgou o vídeo do amigo contando isso. Isso não tem nenhuma repercussão penal, apenas repercussão social, ficar com o nome mal visto e tal, mas não tem repercussão penal. Do lado do Internacional, o Internacional dispensou os dois jogadores, emitiu uma nota falando sobre a dispensa. Eu acho que o clube poderia conversar com o rapaz que perpetrou o ato e saber quem é a menina para poder dar um atendimento psicológico e um auxílio financeiro para ela poder procurar um atendimento psicológico, um atendimento médico, exames e tudo mais para ver se ela ficou grávida, se ela contraiu alguma doença, apesar que o rapaz era atleta, provavelmente não tinha nada, mas dar um auxílio a essa menina. Não só rescindir o contrato. Eu acho que a rescisão foi um caminho certo, porque o Inter não tem por que manter o contrato desses atletas da base para não repercutir mal em seus patrocinadores. Bom, eu falei para vocês aí que o vídeo ia ser uma coisa mais sociológica e não do lado do futebol. Por quê? Eu vejo que algumas atitudes de alguns jogadores, não nesse caso, mas em alguns casos, se deve à extrema pobreza dos atletas antes de conseguirem entrar num clube grande e tal, desenvolver fama, como gastos desnecessários e perdulários do dinheiro ganho, engravidar várias mulheres, entre outras situações que eu vejo pelo lado da pobreza. O rapaz vem de uma origem muito pobre, vem, sei lá, de um bairro, de uma comunidade com acesso a nada, e de repente se torna um astro de fama nacional, de fama internacional, onde ele vai na rua, ele é reconhecido, sai à noite, as mulheres mais bonitas do local querem ficar com ele, uma coisa que eles não estão acostumados a ter. Essas atitudes, como gastar dinheiro, ter vários filhos, se meter em confusões, eu vejo pelo lado da ascensão social muito rápida desses atletas. Então, assim, é ruim apenas para eles, apenas prejudica eles, não prejudica a coletividade. Já esse caso desse menino, desse atacante, e o caso que o Robinho foi acusado também,
são bem parecidos. Na forma, claro que no caso do Robinho ele não drogou a menina, a menina ficou bêbada lá no ambiente e tal, mas o caso é parecido. Por quê? Primeiro, porque eu vejo um problema nisso. Primeiro, eu acho que os clubes eles não investem na formação do ser humano. Eles investem apenas na formação técnica, na formação do atleta, dando dinheiro, dando contratos e tal, e não dão uma educação base para o atleta, para o jogador, para o jovem jogador, ele conseguir se desenvolver como pessoa. Então, e também lidar com a fama. Eu vejo os clubes investindo em propaganda, em patrocínio e tudo mais, mas não investem no ser humano. O que eu acho que os clubes deveriam fazer? Primeiro, formação de escola, formação intelectual dos jogadores, dando a escola até o final, até o fim do ensino médio. Eu também daria cursos de investimento, cursos de como cuidar do dinheiro, boas práticas financeiras. Daria cursos de inglês para esses atletas, até valorizaria o passe deles, porque eles irão com facilidade mais para clubes da Inglaterra. Na verdade, no mundo todo, né? Porque o inglês é uma língua universal. Daria um curso técnico para os atletas que se machucassem e não pudessem continuar a carreira, daria um curso técnico para eles poderem se inserir no mercado de trabalho, porque tem jogador que com 19 anos se machuca, tem uma lesão que não pode ser curada e ele não tem um caminho para seguir na carreira. Então, eu daria se eu fosse dirigente de clube, daria essa formação acadêmica, intelectual e social para os jogadores. O outro lado, os empresários. Os empresários dos jogadores, eles mimam muito os jogadores. Por quê? Porque o jogador é uma mercadoria do empresário. E todo problema que esses garotos se metem, o empresário vai lá e consegue abafar. A não ser que aconteça isso como o garoto colocar numa rede social e aí não tem como abafar. Os empresários mimando os jogadores fazem eles viverem num mundo paralelo. Um mundo onde esse tipo de atitude não é uma coisa reprovável porque ele é jogador de futebol, porque ele joga no Inter, porque ele joga no Flamengo, porque ele joga no Botafogo, porque ele joga no Vasco, porque ele é um cara famoso. Um exemplo, não de violência sexual, mas de como os jogadores são mimados pelos empresários. O goleiro Hugo, do Flamengo, subiu, começou a se destacar e tudo mais, foi ganhando notoriedade. Segundo ele disse, o empresário dele deu um carro de 400 mil reais para o jogador que está começando a carreira agora. O valor de um apartamento médio aí. Isso não é uma atitude correta do empresário. Você está mimando o jogador, está fazendo ele entrar num deslumbramento que ele não vive no mundo real. As pessoas, elas geralmente, elas têm uma ascendência calma, tranquila. O cara vai se acostumando com patamares e patamares e patamares até chegar, ele não se deslumbra com aquilo. Crimes de natureza sexual geralmente são desse tipo, são feitos por pessoas de classe média alta, pessoas que geralmente têm pais poderosos, família poderosa, que geralmente mimam eles e escondem as coisas erradas que eles fazem até um ponto que não conseguem mais esconder. Então, eu vejo esse caso dos jogadores do Internacional como um sintoma do tratamento que os jogadores recebem no futebol brasileiro. Eles são mimados, eles são bajulados, não são tratados no clube e são tratados como os príncipes, como os reis pelos seus empresários, impedindo o crescimento intelectual e o crescimento social desses garotos, e acaba muitas vezes eles não discernindo o que é certo e o que é errado. Foi no caso do Robinho, onde ele não conseguiu nem falar, não, mas eu apenas coloquei meu pênis na boca dela, na conversa dele, e ele achar que isso não é sexo, que isso não é estupro. E o caso desses meninos aqui, eles contarem com orgulho uma coisa que socialmente
normalmente, socialmente, é reprovável. É uma conduta que ninguém, a não ser esses jogadores de futebol que vivem nesse ambiente, nesse mundo paralelo, podem achar legal uma conduta como feita por esses dois rapazes aqui, o atacante do ex-atacante do Internacional Matheus Monteiro e o volante Luiz Vinícius, que divulgou e que gravou e divulgou o vídeo de seu amigo contando essa história. Essa foi só uma pequena reflexão. Eu acho que é bom fazer as pessoas pensarem. Eu acho que é bom a gente pensar esse lado do futebol. Será que esse é o futebol que a gente quer? De jogadores mimados, de jogadores irresponsáveis que não se comportam como seres humanos de respeito? Não em relação a sair, em relação... Nada disso da vida íntima deles. Eu acho que o clube deveria investir, mas eu acho que isso não tem repercussão para as outras pessoas. Eu acho que isso não importa. Já essas condutas de natureza criminosa, eu acho que a gente tem que fazer uma reflexão e ver se é isso que a gente quer e cada vez mais reprovar essas condutas vindo desses jovens atletas. Então é isso aí, pessoal. Eu sou o André. Pedir para vocês deixarem um like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal. Vai ser muito importante aí para me ajudar a divulgar o meu trabalho. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.